Olá, graça e paz. Que bom ter você aqui conosco nessa noite de bênçãos, noite em que Deus estará com certeza ministrando nos nossos corações. Eu quero ler com você apenas 2 versículos na palavra do nosso Deus, que está lá em Salmos 145, versículo 1 e 2 apenas. Diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendito o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua preciosa palavra. Bem, queridos, nós sabemos que Davi, ele adorou ao Senhor de muitas formas, né? Davi era um adorador. Sabemos que esse livro aqui está cheio de cânticos de Davi e de outros autores, mas eu diria que esse salmo provavelmente é o preferido de Davi, pela sua composição, pela inspiração com que ele coloca as palavras e ele organiza essas palavras, esse cântico. Muitos estudiosos afirmam que provavelmente esse é um dos salmos preferidos de Davi. É interessante que esse salmo aqui, ele está numa ordem alfabética, né? Cada versículo desse salmo, quando você pega no original, deixa eu ver se eu tenho aqui, na Bíblia Hebraica, você lê esse salmo aqui, você vê que ele está em ordem alfabética, ou seja, o primeiro versículo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, o segundo versículo, o terceiro e assim vai. Só uma letrinha, que é a letra Nun, que não está aqui na ordem, ela está ausente, e isso com certeza a gente não tem a razão certa, mas parece que ele queria dividir em partes iguais, e aí ele omitiu uma letrinha do alfabeto, que é a letra Nun, mas todas as outras letras, exceto essa, estão aqui nesse salmo no início de cada versículo. Então ele é um salmo que está colocado, organizado de forma alfabética, quer dizer, teve muito cuidado, né? Não só o autor, mas a gente sabe, quando a gente estuda um pouquinho os livros poéticos, né, em salmos, que existe um organizador, né, aquele que pega essa composição e coloca dentro de cada livro que está inserido aqui, né? E a gente pode observar esse salmo nessa noite mais de perto, né? Eu queria convidar você para você tentar me acompanhar um pouquinho agora com esse primeiro versículo que nós lemos, que diz: Eu te exaltarei, ó Deus. Eu te exaltarei. O exaltar para nós é simplesmente adorar, né? Nós temos uma ideia de exaltar a Deus como se fosse apenas louvor, adoração, mas para o salmista, o exaltar, ele tem um significado um pouquinho mais profundo. Exaltar para o salmista significa levantar o nome de Deus, erguer a reputação de Deus, né? De que forma Deus é conhecido? Davi está dizendo que ele exalta o nome, ou seja, ele pega o nome de Deus, a reputação de Deus, o caráter de Deus e expõe. Eu acho tão lindo quando esse rei, né, que tinha tantos súditos à sua volta e sabia o que era bajulação, ele consegue discernir que Deus não quer ser bajulado, Deus quer ser exaltado por aquilo que ele é. Quando nós elogiamos alguém, às vezes nós elogiamos uma parte boa que nós percebemos nessa pessoa, apesar dela ter muitos defeitos, e a gente consegue perceber alguma qualidade. Porém, Davi, ele sabe que esse ser que ele está elogiando aqui, o Deus de Israel, é um Deus maravilhoso, que não tem defeito, que não tem o que mudar. Ele é todo
todo digno de todos os elogios que Ele é capaz de dar. Então Ele diz: eu te exaltarei, Senhor, eu levantarei o teu nome, eu quero que o teu nome seja ouvido de longe, porque quando você exalta, você está gritando, né? Falando de voz audível, falando com um tom mais alto. Então Ele está dizendo: Senhor, eu quero fazer isso agora. E Ele está dizendo: eu quero te exaltar, ó Deus, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Então Ele está dizendo que Ele vai exaltar, Ele vai erguer o nome de Deus, e Ele vai fazer isso agora, naquele momento que Ele está falando, mas Ele diz para o futuro também, de eternidade a eternidade, de geração a geração. Eu quero pegar o teu nome, Senhor, e erguer, para que todos que estão perto e longe possam ouvir aquilo que eu tenho para falar. E isso é muito interessante, porque quando a gente começa a compreender, né, a profundidade que esses grandes autores, né, têm, a profundidade de intimidade que eles têm com Deus, é a mesma que nós também podemos ter. E ele está dizendo aqui, né, duas coisas que a gente consegue entender. Primeiro, que ele carrega o nome de Deus. Ele está dizendo: eu te exaltarei, Senhor, eu levantarei o teu nome, eu irei mostrar para todos quem o Senhor é. Agora, nesse momento, pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo aqui que ele está carregando nele o nome de Deus. Queridos, nós carregamos direto ou indiretamente o nome de Deus. Você tem a assinatura de Deus em você, você é feitura de Deus, eu sou feitura de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, a mente de Deus, o caráter de Deus está inserido em nós. O salmista sabia disso, né? Ele tinha essa percepção de que se nós temos a natureza de Deus, se nós temos a cara de Deus, se nós somos imagem dele, semelhança dele, nós também somos eternos. Olha que verdade profunda que ele diz. Nós também somos eternos. Por isso, talvez, lá em Êxodo, né, quando você pega lá no capítulo 20 e você começa a ler sobre os 10 mandamentos, né, o decálogo, você vê lá no versículo 7 o terceiro mandamento dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lo tissá et Shem Adonai Elohei halashav. Significa: não carregue o nome do Senhor teu Deus de maneira indigna, como se fosse uma bandeira na qual você arvora para que todos olhem e no fundo é mentira. É isso que está dizendo, né? Essa lei, quando as pessoas dizem, né, que é para não tomar o nome do Senhor Deus em vão, elas às vezes pensam, né, como na minha casa mesmo, muitas vezes a gente ouvia: não fale o nome de Deus em vão. Quando a gente falava: ai meu Deus, mas não é. Muitas vezes nós não estamos cumprindo o mandamento que o Senhor nos dá, estamos carregando o nome de Deus em nós de maneira indigna, em vão ou de maneira vã. Não carregue o nome de Deus de maneira vã. Não diga que você tem intimidade com Deus, que você é de Deus, que você pertence a Ele, se você ainda não entregou o teu coração para Jesus. Você não tem autoridade para dizer isso. Você está carregando o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui o salmista está dizendo que nós carregamos o nome do nosso Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu te exaltarei, eu bendirei o teu nome, ou seja, eu vou gritar para que todos ouçam, eu vou falar de maneira bem perceptível, para que todos entendam que o teu nome é digno. Então, queridos, nós somos imagem e semelhança de Deus. O Senhor inseriu em você o seu caráter, você carrega em você o nome do nosso Deus. Não faça isso de maneira vã. Em segundo lugar, há uma convicção de eternidade dentro de Davi que é espantosa. Quando eu olho para isso daqui, eu me maravilho, porque ele diz várias vezes, em vários salmos, ele diz: Senhor, tu és de eternidade a eternidade. Tem vários salmos, eu separei aqui o Salmo 41, versículo 13, que diz assim: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Ele é Deus,
Diz aqui o Salmo 90, versículo 2: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A gente vai ver no Salmo 103, a gente vai ver na Bíblia toda. Isaías 57 chama o nosso Deus de maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. No Novo Testamento há inúmeros versículos que falam sobre a eternidade de Cristo, sobre a eternidade do nosso Deus. Há em Davi a convicção de que Deus é eterno. Porém, quando ele está falando aqui, eu te exaltarei, Senhor. Eu vou exaltar o teu nome, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Sabe o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer que ele percebeu que Deus é eterno, mas que ele, Davi, também teria uma vida que agora seria imortal. Ele está dizendo aqui pra gente que ele tem uma convicção da sua imortalidade, ele, Davi, porque Deus, ele já disse que é eterno. Só que agora Davi está revelando para nós: olha, eu sou imortal, não eterno, porque eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Só Deus é eterno, mas nós somos imortais. Nós fomos criados lá em Adão com o sopro do Espírito Santo em nós, o Rua Yavé, o Espírito de Deus foi soprado em nós, uma partícula de Deus entrou em nós. Tudo que é de Deus, querido, é eterno, não tem fim. Então ele jogou esse fôlego eterno para dentro de nós, o fôlego imortal, o fôlego eterno do nosso Deus habita dentro de nós. E aí Davi, ele percebendo isso, diz assim: Senhor, por conta disso, eu vou poder te louvar eternamente. E aí ele diz: pelos séculos dos séculos, eu vou exaltar. Querido, nós precisamos ter a percepção da eternidade de Deus, mas também precisamos ter uma séria percepção de que nós, a nossa alma e o nosso espírito também são eternos. Assim, né, com essa percepção que Davi amplia em nós, nós precisamos sempre enfatizar 2 pontos, né? Temos que levar isso aqui muito a sério. Primeiro, carregamos o nome de Deus em nós. Você carrega o nome de Deus em você. Há uma assinatura de Deus em você, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Você é a imagem, você se parece com o Deus encarnado. Jesus tem cara de homem, Jesus tem cara de ser humano. A humanidade foi alcançada pelo Deus eterno. Ele se mostrou a nós na pessoa de Cristo. Nós temos o nome de Deus em nós. Nós poderemos pensar que Deus é eterno, nós poderemos exaltá-lo segundo a sua eternidade, mas a gente também precisa entender, querido, que a nossa alma também é eterna. Nós precisamos entender que porque Deus é eterno, Ele jogou dele dentro de mim, do seu fôlego para dentro de mim, por isso me fez imortal. E por conta disso, eu tenho uma vida agora que me foi dada por Deus. Eu tenho uma vida eterna, eu tenho um espírito eterno ou imortal. Eu tenho uma alma que é imortal, ela jamais vai morrer. O meu corpo pode morrer, ele vai ser alcançado pela morte, mas a minha alma e o meu espírito não. Por isso, ele diz: Senhor, cada dia, logo no versículo 2, cada dia eu te louvarei, porque eu tenho motivos para isso. A cada dia, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nós temos motivos para adorar a Deus. Você pensa, se a nossa vida fosse só isso aqui, né? O apóstolo chega a dizer, Paulo, se nós esperarmos em Deus, em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora você imagina, se você pode exaltar a Deus aqui, através da sua vida, através do seu louvor, através dos seus atos. Agora imagina a eternidade, nós temos a eternidade para adorar o Senhor, porque a nossa alma não morre, o nosso espírito não morre, e um dia o nosso corpo também alcançará a imortalidade. Glória a Deus por isso. Então, isso significa dizer que os motivos que você tem hoje para adorar o Senhor, e talvez hoje você nem tenha tantos motivos assim para adorar, não importa. Você tem toda uma eternidade para adorar o Senhor. Você tem todos os motivos, e a cada dia esses motivos vão se renovando. Não vai, eu tenho certeza que não falta
um dia em que Deus não te alcance com a sua misericórdia. Não tem um dia sequer que se passe na tua vida e na minha, no qual a gente possa olhar e dizer: hoje eu não tenho motivos para adorar a Deus. Nós temos todos os dias nós temos motivos para adorar o Senhor, para bendizer o seu nome, para exaltar a beleza da sua santidade, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele nos alcança todos os dias, e por isso nós temos todos os dias motivos para adorar o Senhor. E Ele diz: a cada dia, Senhor, eu quero te adorar, eu quero renovar a cada dia o meu louvor a Ti. E por último, Ele diz que Ele vai fazer isso ali agora e depois para sempre. Cada dia te bendirei, Senhor, louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Olha que revelação maravilhosa. Ele dizendo aqui que Ele sabe que um dia essa vida vai chegar ao fim. Assim como você também sabe disso. Um dia a nossa vida aqui vai acabar, mas o nosso espírito e a nossa alma jamais. Jamais. O meu corpo, um dia ele vai morrer. Mas diz lá em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, 51, que um dia a imortalidade irá alcançar aquilo que é mortal, e a incorruptibilidade irá alcançar aquilo que é corruptível. E aí o meu corpo também, ele poderá adorar o Senhor eternamente, porque ele também será imortal. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas precisamos nos atentar que essa mensagem é uma mensagem de boa nova para aqueles que se entregaram para o Senhor. É uma mensagem de esperança para você que talvez está passando por algum problema nessa noite e vê uma noite muito escura e não consegue ver o brilho do sol lá no final do túnel. Eu venho te dizer que há esperança. Para nós não haverá mais morte, para nós não haverá mais noite que não chegue ao fim. Um dia essa noite chegará ao fim, porém nós precisamos nos atentar que isso também, para os que perecem, não é uma boa notícia. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Sabe, meu querido, como eu disse, a palavra de Deus, ela é uma boa nova. Por isso que nós chamamos evangelho ou evangelios, boa notícia. Porque de fato é uma boa notícia saber que nem a morte vai poder impedir a minha adoração para o Senhor. Nem a morte vai poder impedir o meu espírito de adorar o Senhor, vai impedir a minha alma de estar na presença do Senhor. Porém, eu quero atentar aqui para aqueles que, infelizmente, ainda não conhecem a Jesus. E eu não digo conhecer de ouvir falar, porque provavelmente, no Brasil, poucos lugares nunca ouviram falar de Jesus. Ainda tem alguns lugares bem remotos, algumas tribos, mas são poucos lugares. Creio que ouvir falar de Jesus, a maioria já ouviu. Mas quando eu digo que muitos ainda não conhecem a Jesus, eu estou me referindo a conhecê-lo de fato, a ter intimidade com Ele, a saber quem Ele é, a passar tempo conversando com Deus e descobrindo acerca da sua personalidade, do seu caráter, de tudo aquilo que envolve a Ele. Pessoas que muitas delas estão dentro das igrejas e não conseguem conhecer o Senhor. Meu amado, para esses, essa notícia que eu estou dando aqui será uma notícia triste, porque vem falar que o nosso Deus, um dia, Ele vai pegar a nossa alma, a alma daqueles que não reconheceram como Deus, e Ele mesmo pode pegar essa alma e esse espírito e lançar no inferno. Lá na segunda epístola de Pedro, eu quero ler com você, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2,
tem uma palavra muito profunda a partir do versículo 4. E eu não vou ler todo o texto, mas começa a falar sobre alguns ensinos falsos, que falsos mestres estavam passando para o povo. E é interessante como o juízo de Deus sobre esses falsos mestres é terrível. Às vezes a gente olha assim, a gente julga, né? Tem pecado pequeno, pecado grande. Olha o que a Bíblia diz sobre aqueles que ensinam mentira, aqueles que praticam a mentira, que praticam o mal e praticam o pecado, a promiscuidade sexual, a luxúria, o adultério. Porque aqui é todo o contexto diz isso. Diz assim, olha, Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Se livrou a Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. E aí ele vai falando que Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupou os anjos que pecaram, Deus não poupou, antes ele julgou a geração de Noé, antes ele julgou a geração de Ló, antes ele julgou com fogo do céu Sodoma e Gomorra. Cuidado, Deus há de julgar também o nosso pecado. E é por isso que eu estou dizendo, aquilo que está envolvido em boa notícia para alguns também é uma péssima notícia, porque a Bíblia diz que, aqui mesmo nesse texto, que esses que assim procedem são como animais irracionais. Diz aqui o versículo 12, estes, como animais irracionais, seguem a natureza, ou seja, seguem o seu próprio pecado, para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem. Perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas da mácula e máculas, deleitam-se nas suas mistificações, se banqueteiam convosco. E aí Pedro começa a dizer que eles são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração excitado na ganância, são filhos da maldição. E ele vai dizendo, se Deus não poupou o mundo antigo, também não vai poupar a esse. Então, querido, a notícia que eu tenho para te dizer é muito boa, mas é muito séria ao mesmo tempo. É uma notícia de salvação. Eu te dei o exemplo de um homem que soube adorar a Deus, soube exaltar, reconhecendo a Deus, a eternidade dele, mas também eu venho te trazer uma notícia que Davi disse que nós também somos imortais, que nós temos um corpo, nós temos uma alma, e eu estou te dizendo agora que um dia nós iremos comparecer diante do Senhor, e nós iremos, ou para bem ou para mal, olhar nos olhos do nosso Deus. E aí, querido, como você está? Porque há uma promessa por parte de Deus, há uma promessa de vida eterna por parte de Deus, mas o mesmo Deus que fez a promessa de vida eterna é o Deus também que faz a promessa de destruição e de morte eterna. Que você venha refletir nessa palavra, porque hoje é dia de salvação. Hoje ainda é dia de salvação. Hoje é dia de você dizer como Davi, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te adorar cada dia, de geração em geração, agora, começando agora, mas eu sei que eu sou imortal, e lá na frente, Senhor, eu também quero te adorar no presente e quero te adorar no futuro. É agora, nesse dia tão pequeno de 24 horas, mas também, Senhor, quando sairmos daqui, queremos te adorar na eternidade, porque a nossa alma irá para a eternidade, ou para o céu, ou para o inferno, mas a nossa alma irá, o nosso espírito irá, ou para o céu ou para o inferno, mas o nosso espírito é eterno. Então, querido, hoje ainda é dia de salvação, dia de arrependimento, dia de confissão. Aproveite que o Senhor está te dando essa oportunidade. Faça como Davi. Tenha essa convicção de eternidade, sim, adore ao Senhor, mas também tenha a convicção de que um dia essa mesma eternidade que foi inserida em você, a mesma imortalidade que foi colocada dentro de você, irá comparecer diante daquele que é eterno, para bem ou para mal. Vamos orar? Pai,
que a Tua palavra possa alcançar, Senhor, os corações nessa noite. Transforma vidas. Faz, Senhor, com que possamos entender que somos eternos e que um dia compareceremos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele mesmo, o Senhor, seja propício à tua causa, inclinando para ti o seu rosto, e que Ele, o Espírito de Deus, te dê a paz. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.